Do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1. Irmã Paiva, não esqueci da senhora não, tá? Um abraço. A senhora está assistindo o nosso culto em tempo real. A nossa irmã Paiva, ela está lá. Eu acho que o médico já autorizou para ela pisar no chão, né? Então ela já deve estar pisando no chão. Só a irmã Paiva não vai fazer igual que pisa no chão com coragem, com poder. Não vá nesse hino, não, que a senhora se arrependa. Vá pisando no chão devagarzinho, tá, irmã Paiva? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podeis sentar. Queridos, Deus não fez a terra sem forma e vazia. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o versículo diz que essa terra era sem forma, vazia, e Deus não fez a terra sem forma e vazia. Segundo os estudiosos da Bíblia, dizem que do versículo 1 para o versículo 2, há muitos anos correram entre esses dois versículos. Que quando Deus fez a terra e os céus, Deus não fez trevas, Deus não fez vazia. A terra original não era essa do versículo 2. Abra lá em Ezequiel 28. A terra que Deus fez no versículo 12, que fala da lamentação sobre o rei de Tiro, diz no versículo 12: Filho do homem, levanta e lamenta sobre o rei de Tiro, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura, e estiveste no jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em que se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia que foste criado, fora preparado. Quando Deus fez essa terra original, ela era uma terra sem defeito, porque Deus não faz nada com defeito. O nosso Deus é um Deus da perfeição. Talvez para mim e para você esteja imperfeito, como foi no caso de Ananias, que ele disse para Deus: o Senhor não conhece quem é esse homem, Saulo de Tarso. E Deus disse: ele para mim é um vaso escolhido. Para ti ele pode ser tudo isso, mas para mim. Então Deus não faz nada imperfeito. A Bíblia diz que Deus faz a luz e cria as trevas. Deus faz o bem e cria o mal. Isaías 45, 7. Quando Deus faz tudo certo, mas o que não presta é criação, não é, filho? E aqui diz que quando Deus fez a terra, os anjos do Senhor habitavam nessa terra original. E entre eles havia um anjo de luz, que nós o chamamos de Lúcifer, que é seu nome latino, que o nome dele mesmo é Satanás, em que ele era um maestro da orquestra celestial, em que ele cantava no coral, em que Deus, quando precisava de alguém perfeito, escolhia ele. O versículo 12 diz bem claro: tu eras o selo de medida.
tu eras o medidor, o aferidor. Então Satanás, na terra original, ele era perfeito, porque Deus o fez perfeito. Mas no coração dele se encheu de arrogância e ele queria ser igual a Deus. A terra original, aonde ele habitava, em que ele vivia entre os querubins, em que ele era querubim ungido. E essa terra era perfeita. A terra que Deus fez era uma terra tão perfeita que a Bíblia diz que ele estava no jardim do Éden, o jardim de Deus. Não era o Éden que Deus fez para colocar o Adão. E aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não cria nada. Deus não cria nada imperfeito. Deus, quando criou essa primeira terra, era a terra onde havia justiça. O próprio Lucifer, ele era um querubim ungido que tinha perfeição, que trabalhava em cima da justiça. E o versículo de número 14 diz: tu eras o querubim ungido. Ele era santo. E às vezes hoje, por ele conhecer e saber que ele viveu nessa terra, onde que Deus expulsou ele e teve que criar uma terra agora deformada, aí o que Deus faz? Expulsou ele lá do céu. Por isso que em Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, nossas bênçãos ficam nessa região celeste. E é nessa região celeste que também habitam os demônios que caíram da terra original. Foram 3 partes que se dividiram. Uma ficou no ar, região celeste, na terra e debaixo da terra, no mar, por aí vai. E aqui nos ensina, no versículo 16, por multiplicar o teu comércio, o teu interior se encheu de violência. Quando ele era maestro lá no céu, ele começou a querer tomar a glória que era de Deus para si. Ele começou a achar que aquele louvor que era tão perfeito era para ele. E no dia que Deus expulsou, ele colocou no coração dele: nunca mais o coral celestial cantará. Por isso que a Bíblia diz que lá no céu há miríades e miríades de anjos cantando assim: santo. Isaías diz que os anjos diziam uns para o outro: santo, 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 santo. E Satanás ficou tão chateado com isso que ele disse: nunca mais cantará para me ouvir. Mas no dia que Jesus nasceu, Deus mandou a orquestra celestial vir cantar na terra. Foi a única vez que essa orquestra saiu do céu e veio tocar na terra. Foi no dia que o Filho de Deus nasceu, para mostrar para Satanás que ninguém é insubstituível. Ele achava que nunca mais esse coral cantava, porque ele não pode mais ir lá para ver o coral cantando. Então ele achava que tinha acabado com o coral celestial de Deus. E Deus provou que é Deus que faz tudo perfeito. E o coral celestial desceu, e quando Jesus nasce, cantou-se o coral celestial no dia que o Senhor Jesus
nasceu. Quantos de nós que precisamos aprender que nenhum de nós somos insubstituível? Quando no seu coração você começar a se elevar, quando no seu coração você começar a achar que você já é superior do que os outros e olhar de cima para baixo, quando no seu coração você achar que você já sabe mais do que os outros, se prepare para a queda. Porque a Bíblia diz que Deus não dará a glória dele a outrem. A glória de Deus só ele recebe. Quem sabe você está dizendo hoje, eu não estou gostando do culto. Que pena que esse culto não é feito para você. Nós não sabemos fazer culto para nós. Este culto é para o Senhor. E você perde uma chance de dar glória a Deus. Porque esse culto é para o Senhor. Já viram aquele irmão? Não gostei do culto. Que pena que o culto não foi para você. E só Deus, irmão, pode dizer se ele gostou do culto ou não. Só Deus pode dizer se ele está gostando do teu louvor ou não. Às vezes você senta do lado de um irmão que ele está com os dentes trincados, chega, arranja, ele não dá um glória a Deus, não dá aleluia, porque os problemas dele são maiores do que o louvor e a adoração de Deus, e ele fica perdendo um tempo tremendo dentro da igreja, na sua casa, na rua, e enquanto é para louvar a Deus, mesmo na adversidade. Aqui, no versículo 17, diz que ele elevou o coração por causa da sua formosura. Satanás, ele errou, porque ele era lindo demais. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, que Jesus não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Enquanto Satanás se achava lindão, bonitão, o último biscoito do papel, Jesus veio desprezado, maltratado, cuspido na cruz do Calvário por causa de mim e de você. Então, quando você se achar lindão demais, lindona demais, se lembre que Satanás elevou o coração, foi aí. Tem gente que está se achando e o coração está sendo tomado de um orgulho. E o final foi o quê para esse rapazão aqui, esse querubim ungido? Por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhe para ti. Aqui estava falando de um rei chamado Tiro, que ele se achava tudo isso, mas é uma tipologia do diabo. E Deus disse, olha, você está se achando bonito, lindo, formoso, sabido, maravilhoso? Quem olhar para ti só vai ver desgraça daqui para frente. Porque sou eu, Deus falando, que te joguei na lama. Eu preguei domingo aqui sobre o barro, que o Senhor tira o barro da lama. E ele pisa o barro na lama até ter como Deus fazer um vaso. Se não chegar vaso, mas continua barro. Mas é melhor ser barro na mão de Deus do que ser vaso quebrado na mão do diabo, como tem muitos. A terra era sem forma e vazia, porque quando Deus expulsou ele de lá, ele era um anjo de luz, e na queda houve a explosão, arrebenta tudo, e essa terra se transformou no caos em que vivemos. Foi obrigado Deus fazer, no versículo 1 diz, novos céus e nova terra, e foi obrigado Deus reconstruir. Por quê? Que a terra original Deus aguardou, onde que a Bíblia diz hoje, e eu e você sabemos, que nós vamos andar numa Jerusalém, onde as ruas é de ouro, então ladrão não vai para lá. Que ladrão chegar lá, ver as ruas de ouro, vai pegar uma chave de fenda para querer roubar ouro lá. Que os muros são de jaspe, ladrão não vai para lá, que vai querer quebrar os muros para levar o jaspe. Incrível isso aí. O local onde nós vamos morar
vai ser no lugar original, como era no começo. Olha onde ele morava, onde havia pedras preciosas, sardônio, potássio, diamante, turquesa, ônix, jaspe. E quantos de nós precisamos saber que nós vamos morar na Jerusalém celestial, onde que vai ter todas essas coisas ao nosso serviço. Hoje nós temos trabalho de tirar ouro, como é aqui em Serra Pelada, que não dá mais para cavar, que a água afundou, tem muitos metros, não tem como tirar, só através de máquina. Lá ninguém vai precisar estar cavando para tirar ouro. E pasme vocês, a Bíblia diz que a nossa fé é considerada como ouro provado no fogo. Segundo alguns que estudam, dizem que no núcleo da terra tem tanto ouro que dá para dar uma volta no globo terrestre com 3 metros de espessura só de ouro. Aonde nós vamos morar, vai ter tudo isso aqui onde esse infeliz morava. Nós vamos morar no lugar desse. Nós não vamos precisar estar trabalhando para ter as coisas. E aqui diz, no versículo 18, que ele profanou o lugar onde morava. Diz o versículo 18: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Crente deve ter cuidado com isso. Não profane o lugar do santuário de Deus na sua vida, que é o seu corpo. Aqui ele profanou o santuário, era o lugar onde ele morava. Hoje a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então não profane o templo de Deus. A Bíblia diz: quem destruir o templo de Deus, o próprio Deus o destruirá. Cuidado, crente. Cuidado, porque Satanás profanou o templo dele. Satanás vivia num lugar muito bem, muito obrigado, mas ele achou que queria ser igual a Deus e começou a profanar o santuário. Cuidado, que isto aqui é um templo. Isso aqui é uma construção. O templo é aqui dentro. O meu corpo, o seu corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Então cuidado para você não virar Satanás sem ninguém te avisar. Alguns já viraram. No versículo 18 ainda diz que além dele profanar, a Bíblia diz: eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te vê. É mais ou menos assim. Ele andava, se achava o lindão, o bonitão, e quem olhava para ele só via cinza. É o caso dos desviados, que só tem 3 tipos de crente: o crente, o não crente e um tal de desviado. Já viram que as igrejas têm? Meu irmão, eu estou desviado. E aqui no norte ainda diz assim: estou desguiado. Às vezes nós precisamos entender que o desviado é Satanás. Às vezes nós aprendemos na palavra do Senhor que ele profana o templo e Deus vai lá e mete fogo nele. E ele vira em cinza. A nova cidade que vamos morar, nós vamos ser luz, não vamos ser treva lá não. Por isso que os desviados não vão para lá, porque desviado é como a Bíblia diz, que o porco voltou à lama e o cachorro ao vômito. Nós só queremos pregar a mensagem de autoajuda, né, irmão? Quem é que não quer ouvir uma mensagem assim? Vai na tua força, recebe e toma lá. Isso é gostoso, irmão, mas isso é para animador de auditório. Nem o Silvio Santos mais hoje como animador de auditório não está prestando, porque ele está esculhambando depois de velho. Às vezes nós precisamos aprender isso aqui. Aí no versículo de número 19,
todos os que te conhecerem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto tornaste, nunca mais subsistirá. Que coisa triste, né? Camarada nascer, crescer, morar no bairro ruim, nascer de uma família pobre, sofrer que só necessidade, padecer que só na vida, morrer e ir para o inferno. Nunca mais subsistirá. Foi isso que Deus disse para Satanás. Quando a Bíblia diz que essa terra era sem forma e vazia, a Bíblia está dizendo para mim e para você, que não foi Deus que fez, e o Espírito do Senhor não estava nessa terra. A Bíblia diz que ele pairava, porque o Espírito é santo, e ele não fica na podridão. Por isso que quando Noé, Deus mandou ele levar a pomba, o que foi que ele fez? Ele mandou o corvo voou e foi embora, porque corvo fica onde tem carniça. Quando as águas baixou, era uma multidão de gente morta, animais mortos, uma fedentina desgraçada. O corvo disse, opa, estou no meu lugar. Mas quando ele solta a pomba sobrevoou, e a Bíblia diz que ela não achou onde colocar os seus pés, porque é um simbolismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela voou de novo, e quando veio trouxe no seu bico uma folha de oliveira. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a oliveira verdadeira. E o Espírito do Senhor não estava nessa terra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo. Eu quero lhe dizer nessa noite que ainda hoje o Espírito de Deus não se comunga com podridão. Ele é santo. Aonde Jesus mandou, Jesus disse assim, eis que eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, porque Jesus era Consolador. Vou mandar outro Consolador para que esteja convosco, o Espírito da verdade, que esteja convosco para sempre. O Espírito de Deus ainda hoje é assim. Aqui a terra era sem forma e vazia, ele não foi lá para o meio da terra, ele ficou pairando sobre a terra. Quantos de nós, irmãos, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo? Ontem eu passei uma noite em claro conversando com ele, tantas coisas, porque ele não comunga com o pecado. O Espírito de Deus, ele parava sobre a face do abismo. E nós precisamos aprender que o Espírito Santo sabe tudo o que está acontecendo com a igreja. Tem gente que está pensando que Deus não está sabendo as manobras que estão fazendo com a igreja dele, e ele permite. Estava uma vez numa convenção pastoral e teve uma confusão lá entre pastores, e eu falei para um colega, se a igreja desses dois pastores souberem o que eles estão fazendo, rejeita eles na hora. Porque a igreja, ela é controlada, governada pelo Espírito de Deus na terra. E aqui essa terra estava sem forma e vazia, mas Deus não tinha perdido o controle dessa terra. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus ainda hoje está no controle de tudo, irmão. Ainda hoje Deus está controlando todas as coisas. Ainda hoje é Deus que está... Ah, pastor, no século 21 as coisas mudaram. E mudaram mesmo. Antigamente, a gente se comunicava através de fumaça. Liga aí a fumaça e tal, preta, branca e separado. Aí as coisas vêm melhorando. Vamos se comunicar pelo telégrafo.
Telex, e vem melhorando, aí vem um negócio aí, passado aí, que as pessoas chamavam de Bina, é legal, chegou uma mensagem, foi. Hoje, nós já se comunicamos em tempo real. Às vezes você liga para qualquer lugar do mundo, e você está conversando e olhando a pessoa face a face, e alguém diz que Deus perdeu o controle. Não, senhor. Existe um programa da NASA chamado Bluebeam. Presta atenção no que eu vou lhe explicar. Procura lá que você vai aprender. Isso é de 1941, esse programa da NASA, tá? Esse programa é um programa tão avançado que outro dia o Google Earth, que a última vez que ele fez o censo no mundo foi em 2010, ainda não voltou. Google Earth é aquele negócio que andou aqui pelas ruas com aquele carro da Google com troço, ele andou filmando. Essa igreja, eu baixo o programa, eu tenho essa igreja de 1910 como ela era. Essas ruas, casa, não tinha esse telhado bonito, não tinha essa fachada, nem aquela outra. 1910. O Google Earth. A NASA tem o Bluebeam, que ela consegue lançar nos céus imagens holográficas. Vocês já viram outro dia que passou lá na Rússia um fogo? Teve uns anos desse ano da pandemia, um grupo de louvor que veio cantar no Maracanã, que foi o dia inteiro cantando. Quando foi se aproximando do final, eles cantaram aquele louvor: Espírito, Espírito, que desce. Quando eles começaram a louvar, apareceu no céu uma labareda de fogo. Isso aconteceu no Brasil. Uma labareda. Aí os crentes enlouquearam, endoidaram. É Jesus. Não era. Era imagem holográfica da NASA. E Jesus disse: se disser ele ali, ele lá, não creai, porque não é assim a vida do Filho do Homem. O diabo está tão querendo enganar, que ele está usando essas imagens holográficas no céu. Outro dia aqui atrás, na chácara da vovó, quando podia, que foi proibido, eles pegavam um canhão de luz, né? Bem grandão assim, e jogavam no céu. Vocês chegaram, se lembra disso, né? Era aquele canhão de luz. Tchá, tchá. O aeroporto proibiu aquilo, porque a velocidade daquela luz eles lançavam. E mesmo aqui é o aeroporto Valdecães, ele foi proibido. Ninguém pode usar mais aqueles canhão de luz que jogava no céu. O diabo está enganando muitos crentes assim. Tem crente, me arrepiei todo. Que foi, meu irmão? Eu senti um negócio, o quê? A presença de Deus? Não sei. Deixa de doideira, rapaz. Aprende a não estar se arrepiando com as coisas. Leia a palavra de Deus, porque esta aqui é a bússola. Satanás só errou porque ele não cantou na cartilha de Deus. Ele queria fazer a sua própria cartilha. E em nome de Jesus nessa noite, deixa o Espírito Santo se mover na sua vida. Deixa o Espírito Santo mover você. Não deixa com que o diabo te engane como está enganando muitos crentes nos últimos dias. Satanás, ele não pode entrar porque dentro de você tem o Espírito Santo. Mas ele pode jogar dardos inflamados do maligno. Por isso que lá em Efésios diz 6, que nossa luta, irmão, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a principado e potestade, toda a hoste celestial da maldade em lugares celestiais. Domingo eu estava no culto aqui. Domingo eu estava no culto, eu sentei e o Senhor me mostrou. Eu corri lá para dentro da secretaria, que eu não quis chamar a igreja para oração. Chamei a secretária que estava ali e eu disse: vamos orar agora. Porque se eu não tivesse obedecido à voz do Espírito, eu tinha tido um prejuízo muito maior. Na hora que eu estava aqui, o Senhor me mostrou. E eu não tenho medo quando Deus me mostra. O Senhor me mostrou. Não. Deus às vezes mostra em sonho. Deus às vezes mostra em visão. Deus às vezes te mostra usando alguém para te falar. Aí quando Deus me mostrou, eu corri aqui para trás e chamei as minhas irmãs. E na hora a gente orou e repreendeu. Tenha intimidade
com o Espírito de Deus nesses últimos dias, porque a irmã Francisca, a senhora é a mais idosa que eu tenho hoje depois da irmã Cepeda, mas o diabo não livra a sua cara pela sua idade, não existe isso. Eu vejo a filha do diácono Fabrício ali, é uma menininha nova, está começando a vida agora, mas o diabo não livra a cara de ninguém. Então fiquemos em alerta nesses últimos dias. A igreja vai ser arrebatada, o Senhor vai vir nos buscar, e a Bíblia diz que do mesmo jeito que ele subiu, do mesmo jeito ele vai voltar. Fique em pé no nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus ministrar sobre a sua vida. O Espírito do Senhor pairava sobre a terra, porque a terra estava deformada, porque a terra estava sem forma, porque a terra estava vazia de Deus, porque a terra não queria nada com Deus. Então deixa o Espírito de Deus ministrar nessa noite na tua vida. Você já viu falar a palavra recua? Quando Deus diz, levanta-te e desce, Jeremias 18, levanta-te e desce, no versículo 2, no versículo 3 diz assim, desceu. Sabe o que é que eu quero entender? Que quando Deus fala, obedece. O Espírito do Senhor está trabalhando na vida dessa igreja. Segunda-feira eu estava aqui com oração. Nós estávamos reunidos aqui em oração, um número grande de irmãos. E o Espírito do Senhor falando todo o tempo conosco. E o arrebatamento da igreja está próximo. E muitos crentes não estão apercebidos. Só lê jornal. Você abre o jornal hoje da televisão, é só política. Você abre o Facebook, é só política. Você abre o WhatsApp, tudo. E o crente está perdendo tempo com isso, porque o nosso manual de regra, conduta e fé é a Bíblia. Nós não vamos ficar aqui, e só vai ficar aqui aqueles que não estão com intimidade com o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus hoje ministrar sobre você. Dá uma olhada introspectiva assim. O Espírito do Senhor está gritando dentro de nós. O Espírito do Senhor tem sido maltratado dentro das igrejas. Você já leu Efésios 4:30? E não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito de Deus tem sido entristecido, e duro é para quem o entristece. Santo Agostinho, antes de se converter, ele falava que não queria nada de Deus, não queria nada com Deus, até que um dia o Senhor o enfrentou, e ele reconheceu, e era um dos homens que mais tinha aquela afinidade de conversar. Ele andava e falava com o Espírito Santo, como eu falo com vocês nessa noite. Quantos de nós precisamos aprender que o orgulho nos leva à queda, e a altivez do Espírito à destruição, e o Espírito do Senhor está trabalhando. Que bom, ó Santo Espírito, que Tu estás conosco ainda na terra. A Tua palavra, Jesus, diz que há um no meio que resiste para que o diabo não faça o que quer, e esse um Espírito Santo és Tu. És Tu que tem resistido por nós. Quantas vezes o Senhor tem visto o clamor da igreja, o lamento nosso, Senhor. Repreenda do nosso meio, Senhor Jesus, o espírito da maldade e de destruição da igreja. Nessa noite, em nome de Jesus, como domingo à noite eu orei a Ti, Senhor, porque eu creio que esse infeliz não pode ficar na congregação do justo. Nessa noite, meu Senhor, abençoa aqueles que me ouvem através desse instrumento que nós temos para falar a muitas pessoas. Quero lhe pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor alcance vidas, alcance, Senhor, vidas.
através, Senhor, do poder da Tua palavra. A Tua palavra diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a prosseguir caminhando com a certeza de um dia chegarmos no céu. Pai, no nome de Jesus, nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão, glória a Ti, Espírito Santo, seja com todos.